E daí, pessoal? Tudo tranquilo? Ah, beleza, né? Pessoal, hoje eu tô aqui, tá? Para mais um vídeo, sim, mas esse é em relação ao nosso simulado na noite anterior, ali na quarta-feira, digamos assim, tá? O que acontece? Nós vou trabalhar um pouco em cima de uma das questões ali, certo? Se não me engano, é a questão 2 do simulado, tá? Então eu vou ler, vamos conversar um pouquinho, certo? Vocês já devem ter em mãos ali, de repente as pessoas acertaram, ok, bem tranquilo, mas é para vocês entenderem como é que vai ser as nossas mentorias também, tá? Então vamos lá. São claras as mudanças geradas pelas lutas das mulheres ao longo dos tempos. Nas fábricas, no fim do século XIX, as mulheres foram incorporadas massivamente aos setores de produção e de serviços de pior remuneração. Pequeno foi o número de mulheres com alta escolarização incorporadas em funções especializadas. Esse era o texto da prova. Vamos ver a pergunta. Embora o movimento feminista tenha conquistado muitos direitos ao longo das décadas seguintes ao contexto descrito, atualmente as trajetórias de vida da maioria das trabalhadoras no Brasil ainda revelam situações de... Então vamos lá. Letra A. Negação das responsabilidades domésticas por aquelas que adquiriram empregos fora de casa. Pessoal, vamos refletir um pouco sobre a questão. O texto fala que as mulheres foram incorporadas massivamente na produção e pegaram os piores serviços. Certo? Em nenhum momento elas assinavam algum papel dizendo, bom, eu arrumei um emprego e eu não tenho mais responsabilidade pelos serviços domésticos. Não, né? Não foi isso que aconteceu. Foi pior. Ainda mais naquela época. Porque além de trabalhar fora, elas tinham os serviços domésticos e tinham os filhos. Os homens naquela época, olha lá, tirar o prato da mesa. Vocês imaginam como é que ficou a situação delas naquela época. A letra B. Escassez de mulheres mais escolarizadas que homens nas grandes empresas e no setor público. Até o texto ele fala que algumas foram incorporadas em funções especializadas por ter escolaridade. Mas eram todas que tinham escolaridade? Era grande minoria, mas era minoria mesmo. Hoje, se nós formos analisar hoje, pelo que os estudos que tem, as mulheres estão tendo mais escolaridade do que os homens. Mas naquela época era muito ao contrário. Muito mesmo. Então não tem nada a ver a letra B. A letra C. Grande reconhecimento do trabalho feminino doméstico e preferência das mulheres por essa reforma de sustento. Grande reconhecimento do trabalho feminino doméstico. Olha lá hoje, né? Olha lá hoje. Lembram como é que era uma vez? Dizia, minha mãe não faz nada, ela fica o dia inteiro em casa. Era assim que era falado uma vez. De tão machista que era a sociedade. Que a mulher ficava em casa e não fazia nada. O ficar em casa era algo de não fazer nada. Mas os filhos chegavam em casa, tinha comida, tinha roupa lavada, louça limpa, casa limpa, tudo organizado. Mas não, ficava em casa e não fazia nada. Ainda bem que os tempos estão mudando. Estão mudando. Muitos homens, claro, não vou estar puxando a brasa meu lá, não, mas eu procuro sempre ajudar. Nós dividimos tanto as tarefas dentro de casa como as de fora de casa, mas naquela época não era assim. Não era assim. O serviço doméstico era da mulher.
E ela ainda precisou sair para trabalhar. Então, quer dizer, ó, agregou muito mais serviço a ela por um salário menor ainda dos homens, que a levantavam de manhã. O homem e a mulher, ela levantava de manhã, a mulher já tinha feito o café, a mesa já estava posta. Ele comia e não tirava nem a xícara da mesa, não tirava a xícara da mesa. A mulher ainda, antes de ir para o serviço, ainda tinha que lavar a louça do café da manhã. E aí sair para ir trabalhar. Provavelmente arrumava um serviço um pouco mais perto de casa, porque chegava na corrida no meio-dia, tinha que fazer almoço, e naquela época não tinha refeitório também. Aí vocês imaginam como é que era a vida naquela época. Não mudou, hoje em dia, que nem eu disse, mudou, mas o problema é que o salário ainda continua inferior. Praticamente eu respondi a questão, né, que a resposta correta é a letra D. Desigualdade na remuneração de homens e mulheres que exercem as mesmas funções. Hoje em dia ainda é assim. Mudou a questão, que eu acredito, dentro de casa. Os homens começaram a ajudar mais as mulheres dentro de casa. Mas em questão de remuneração, ela continua em muito inferior. Certo? Aqui, para vocês terem uma ideia, desculpa aí que precisei dar um... Olha só como é que era a vida das mulheres naquela época. Em 1824, a Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I não falava que a mulher não podia votar, imagina. Mas também não mencionava que ela podia votar, que ela tinha direito ao voto. Então a mulher não podia nem votar. Então imagina indo para o trabalho como é que era. Sabe aquela coisa assim, o pior dos pior do pior do pior do serviço que tinha era o que ela ia fazer. Ela era considerada um ser inferior, digamos assim, tá? Sendo curto e grosso. Em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, quando ele abdicou do trono, quando ele abdicou do trono, o assunto voltou a ser discutido na Assembleia Geral Legislativa. Os deputados José Bonifácio de Andrade e Silva e Manuel Alves Branco apresentaram um projeto de reformulação do sistema eleitoral que previa o voto feminino. Isso em 1831. Para vocês terem uma ideia como é que é a luta, por isso que ela fala aqui, embora o movimento feminista tenha conquistado muitos direitos ao longo das décadas, certo? Vocês imaginam, isso em 1831 não tinha direito ainda ao voto. Talvez elas tenham o direito. Gente, assim, para vocês terem uma ideia, isso foi começar a debater em 1831. Mas somente 100 anos depois, praticamente em 1932, as mulheres obtiveram o direito do voto, que veio com o ano seguinte, então em 33, com a aprovação do Código Eleitoral de 32. Vocês imaginam? Para o voto foram 100 anos. Vocês imaginam a luta para salários iguais, para serviços iguais. Não ser tratada por ser mulher uma pessoa inferior. Ter que ir lá pegar o pior do pior do pior do pior serviço. Essa luta ainda não terminou. Ela deu uma equiparada. Tem empresas, pelo que eu ouço falar, que sim, os salários são basicamente os mesmos, mas são pouquíssimas. A luta ainda continua. Não deveria. Em pleno século XXI, isso já não deveria nem estar em pauta, isso aí. Já teria que ser igual. Tu faz o serviço A, tu ganha X, sendo homem. A mulher vai fazer o serviço A, ela vai ganhar o mesmo X. Independentemente de ser mulher.
Certo, pessoal? Conseguiram entender? Basicamente vai ser assim, certo? Para quem comprar a nossa mentoria, vai ser debatido assim, certo? Vai ser debatido assim, conversado, vai ser falado, explicado mais coisas, tá, pessoal? Então, nos sigam aí nas redes sociais, no Edaí Professor, e até a próxima. Tchau!